Vai ser uma noite de bênção ali. Benjamin tá animado ali, ó, chamando todo mundo. Bora, bora, bora. Esse Benjamin gosta dessa salinha, viu? Todo dia ele me pergunta: tem igreja, tem igreja, tem igreja? E quando é no dia da semana, ele pergunta: tem igreja e tem criança? Vai ter criança lá, pai? Vai ter salinha lá, pai? E eu falei: eu lá vou saber. Espero que sim. Mas ele gosta, ele é animado. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém, igreja? Ontem a gente teve uma vigília, foi poderosa. Deus tem sido bom, Deus tem sido um Deus que tem feito coisas que nos surpreende. Que a gente nunca perca essa essência de nos surpreender com aquilo que Deus faz. A gente tem o costume de tudo aquilo que a gente quer muito e se torna várias vezes acontecendo, a gente normalmente acaba deixando que aquilo que é sagrado, aquilo que é excepcional, aquilo que é sinal, aquilo que é maravilha se tornar comum na nossa vida. Não deixe que a presença de Deus se torne comum. Não deixe que aquilo que Ele faz na sua vida se torne comum. Que a alegria que Ele derrama sobre você se torne algo comum. Que aquilo que Ele tem feito e realizado seja algo comum na sua vida. Porque Deus, Ele é extraordinário. E tudo que Ele faz é bom. E é fora da curva. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou na série de palavras chamada Milagres em Movimento. Vira uma pessoa perto de você e fala assim: o seu milagre vai chegar junto com o seu movimento, em nome de Jesus, amém? O tema de hoje, desse domingo, é o segundo domingo dessa série, é portas que ninguém pode fechar. Eu quero começar abrindo a palavra em Atos 12, eu vou ler do 1 ao 11, então abre comigo Atos capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Essa passagem é muito interessante e ela traz um ensinamento para a gente poderoso que eu vou desenvolver ao longo da palavra. A Bíblia diz assim, igreja do Senhor: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. A gente gosta de falar de Atos 2, né? E a gente ontem na vigília, acho que foi o Ricardo no momento que ele orou, e ele falou sobre, ou foi o Diego aí, falou sobre avivamento, sobre a gente viver coisas extraordinárias, e vem dons de línguas, vem manifestação do poder de Deus, vem isso. Mas repare que no próprio livro de Atos ainda, quando eles viviam todo esse mover, tinha uma perseguição contra eles, tinha uma perseguição contra a igreja. E a intenção nem sempre é nos matar. A intenção muitas vezes é maltratar a gente. Porque quando maltrata, a gente faz que a gente desista, faz que a gente ceda, faz que a gente entregue. E a gente precisa entender as batalhas que a gente passa, que a gente vive, e entender que tem batalhas que ela vem, não é para te matar, ela vem para fazer você desistir. Porque aquilo que o inimigo quer é que você desista da sua missão. O inimigo quer que você desista do seu casamento. O inimigo quer que você desista do seu emprego, da sua fonte de renda. O inimigo quer que você desista da igreja. O inimigo quer que você desista, que você retroceda, que você abandone, até chegar na última ponta, que é quando você desiste de viver, que você começa a considerar que morrer é melhor do que viver, porque você começa a considerar que viver, você está atrapalhando a vida de um monte de pessoas. Então, nem sempre o inimigo ele inicia tentando matar você, ele inicia querendo fazer com que você sofra, para que você pare e abra mão de tudo. Mas nós não vamos parar, amém? Como diz a música, como que é? O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém?
Nós não vamos parar em nome de Jesus. Amém, igreja? Projeta para nós. Vamos continuar, versículo 2. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Primeiro maltratou, depois veio a morte. Repara a sequência. Vendo que isso agradava aos judeus. A quem agradava? A quem agradava, igreja? Quem eram os judeus? É os irmãos que andam junto. É o que vira e fala assim: eu gosto da Sara, mas eu não gosto da Assembleia. Então, se a Assembleia fechar, tá tudo certo. Eu gosto da Assembleia e gosto da Presbiteriana, mas a Sara precisa fechar. É tudo herege. É uma guerra, não é só contra o inimigo, é contra os irmãos que vivem a mesma fé, mas pensam diferente. Fala comigo, misericórdia. É triste, né? Porque não é só o inimigo, às vezes, que quer que você morra. Tem várias pessoas que deveriam ombrar com você, lutar com você, crescer com você, quer que você morra, porque não concorda do seu jeito. Não concorda como você faz. Hoje era para tocar o Geraldo. O Geraldo toca de um jeito. Mas por um problema de saúde familiar, ele teve que sair correndo e entrou o John. O John toca de outro jeito. Mas não é porque um toca de um jeito, o outro toca de outro jeito, que um invalida o outro. A gente precisa entender que existe diferença no pregar, existe diferença no fazer as coisas, no falar. E a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. O segredo da vida é aprender que nem todo mundo age e reage igual você. Nem todo mundo pensa igual você, nem todo mundo tem as alegrias que você tem, as risadas que você tem. Eu mostro alguns memes para a pastora, quem gosta de meme aí? Eu pego alguns vídeos, mostro para a pastora e a pastora fala assim para mim, era para rir? E eu tô lá rolando de rir. Eu tô rolando de rir e ela... Eu não entendi a graça disso. Eu vou procurar o Cleito, que ele ri das mesmas coisas que eu ri. Tem vídeo que eu mando só pro Cleito, porque eu sei que ele gosta de um humor parecido com o meu. Eu ainda insisto com a pastora, são 20 anos insistindo, para ver se o humor dela fica parecido com o meu, porque o meu humor é melhor que o dela. Para ver se fica igual, mas não é. Tem coisa que ela mostra para mim, eu olho assim para ela, e isso é legal? Ela, isso é ótimo. Eu falo, então tá, e eu vou rir junto para agradar ela. Eu sou o quê? Eu fico te assistindo. Isso é verdade. Eu gosto mais de ver ela rindo dos vídeos que ela acha engraçado do que dos vídeos. Quando ela vê os vídeos, uns vídeos sem graça, mas ela começa a rir de chorar, e aí eu fico do lado rindo. Ela, você achou engraçado? Não, eu tô rindo de você. Ela fala, você tá rindo de mim? Eu falo, eu tô rindo de você, você é engraçada. Eu já falei para ela que ela tem que abrir um canal de react. As risadas da pastora é ótima. É ótima. A gente gravou 2 assim, né? Mas Deus é bom. Um dia ela abre esse canal de react. Vai só de reagir os vídeos. E a gente vai rir dela rindo dos vídeos. Vamos aqui. Glória a Deus. Prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. 4. Depois de prender, o lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quem orava pelo Pedro, igreja? Olha que lindo, né? A igreja orava por Pedro. Quem orou pela família de Geraldo hoje? A igreja. De Geraldo, sou estranho, né? Do Geraldo é melhor. Né? Sou estranho, né? Existe um poder na igreja que ora, amém? Eu te convido a não perder vigílias. Por quê, pastor? Porque é momento da igreja estar em oração. Cultos de terças-feiras são cultos de oração, de fé, de milagre. A igreja que ora tem poder. E tem poder na oração da igreja que ora em prol de algo, em nome de Jesus. Amém? Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento,
Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E para aqui. Que coisa poderosa, né? Eu não sei quem tem visão aberta. E eu sei que muitos, como eu, durante muito tempo, tinha medo de visão aberta. Teve uma época na minha vida, no início da minha conversão, que eu via muito vulto, eu via muita coisa, e eu falava: Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo, não quero ver. E Deus falava algumas coisas para mim, mostrava algumas coisas para mim, e isso me assustava demais. E Deus fechou tudo. E tem 2 anos que Ele abriu de novo minha visão. 2 anos, foi 2024, 2023, 2024 que eu voltei a ver. E eu lembro que antes eu via como ver, assim. E quando Deus tampou e voltou, Ele voltou como se eu fosse uma criança. Eu via como se fosse uma foto. Então eu estava orando e falava assim: Deus está me mostrando grilhões caindo do pé de vocês. Era uma foto com um grilhão aberto e um pé. Não era uma imagem corrida, era um clique. E aos pouquinhos foi voltando. Eu falei: pastor, é engraçado que no começo parecia uma foto, depois parecia um GIF. Parecia um movimento das cadeias quebrando, assim, ó, de pessoas sendo curadas. Depois eu comecei a ver as coisas funcionando. O ano passado Deus me falou muito de útero sendo curado. Teve um dos úteros que eu vi curado, que entrava a mão do anjo dentro do útero e tirava o que era morte e curava. Então olha a imagem como vai mudando. Então Pedro ele tinha visão. E quando ele vê o anjo, ele não sabia se ele estava dormindo, tendo uma visão, se aquilo estava acontecendo realmente, se aquilo era algo que ele estava vendo no futuro do que ia acontecer. Ele não entendia, ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. Mas o anjo ia levando ele ia obedecendo. Se o anjo fala para você: levanta, você vai ficar deitado? Fala: não, vou levantar, não, deixa eu descansar mais um pouquinho aqui. Não, levanta na hora. Se o anjo falar assim: põe a roupa, você vai falar: para quê? Estou peladão aqui, preso, para que eu vou pôr roupa? E Pedro não pergunta e não questiona, ele levanta, as algemas caem, ele veste a roupa, o anjo fala: põe a capa. E ele só vai obedecendo e vai. Quando o anjo falar com você, apenas vá. Não questione, vá. Porque quando Deus está te guiando através dos anjos dele, Ele está te levando para o lugar de bênção, para o lugar da libertação. Ele está te tirando de uma prisão e está te levando para um outro lugar na sua vida, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então entenda que quando a gente lê Atos 2, ele começa com um cenário de maltratos e morte. Tiago maltratando, morrendo, Pedro preso, igreja sendo perseguida, portas fechadas, cadeias, algemas, soldados fazendo proteção para que nada da igreja ou da vida de Pedro avançasse. Mas aí vem um detalhe interessante: existe algo poderoso em Deus que a gente precisa entender. Que enquanto tudo isso acontecia, existia uma chave, um segredo, um código, ou o que você quiser entender. Existia uma igreja que orava, fala comigo, uma igreja que orava.
Não há nada mais poderoso que uma igreja que ora. Não há nada mais poderoso que uma igreja que ora. Então não é a oração do pastor, não é a oração da pastora, é uma igreja que ora. Enquanto Pedro estava lá dormindo, a igreja orava. E a chave está aí. O segredo está aí. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não preciso de igreja. Realmente você não precisa de igreja. Mas se você estiver conectado a uma igreja, e a igreja que ora por você, cadeias se abrem, algemas caem, e você pode ser livre. Esse é o poder da igreja que ora. Você não precisa para viver da igreja, mas se você está conectado à igreja, existe um mover no mundo espiritual da igreja que ora, que o inferno não pode prevalecer na sua vida. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode falar o que quiser, mas ninguém pode parar a sua vida quando você está conectado à igreja, porque o inferno não pode prevalecer contra a igreja, porque ele não tem força contra a igreja. Quando a igreja começa a orar, quando a igreja ora no profético, quando você começa a orar com o seu irmão, quando você dá a mão e começa a louvar com ele, a orar com ele, as portas do inferno começam a cair na sua vida, as algemas caem de você, os grilhões se arrebentam, as portas se abrem e você é liberto de droga, de vício, de dívida, e a sua vida é transformada em nome de Jesus. Enquanto o inferno trancava as portas da vida de Pedro, a igreja abriu o céu na vida de Pedro. É simples e poderoso em nome de Jesus. Então entenda, nem toda porta fechada é derrota. Fala com a pessoa do seu lado, nem toda porta fechada é derrota. Pastor, o emprego não deu certo. Calma. Isso não é derrota na sua vida. Deus tem algo melhor ali na frente. O contrato que estava para sair, que talvez mudaria a história da sua vida, e você fala, não saiu. Eu tenho pelo menos 5 contratos que poderiam sair, que me tornariam milionário. 5. Eu tento, empresarialmente, desde 2006, ter uma vida financeira tranquila. Assim, ó, de milhões. 5 vezes eu bati na porta e não saiu. E tem uma hora que eu olho para trás e eu falo, Deus, era só uma assinatura. Teve um que era só uma assinatura. Era só uma assinatura e ia começar a entrar 150 mil ou 200 mil por mês na minha conta. Era algo de mudar a minha vida, a vida da minha família inteira. Tanto do lado da pastora quanto minha. Só faltou assinatura. Na hora de assinar, um das pessoas surtou. Surtou, desfez o negócio, o trem virou de um jeito que você fala assim, meu Deus, e como? Eu não sei. E nessas horas você pode falar assim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, ou você pode falar assim, contrato não avançou, porque esse não era o contrato que Deus tem para mim. Porque aquele que vai vir ali pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai ser melhor do que aquele que parecia que era o bom. Aquele não era o bom que Deus tem para você, aquele não era o bom que Deus tenha para a minha vida e para a minha família, mas o que tem de bom ainda vai chegar e é tempo de chegar. O contrato que não avançou na sua vida é porque era um contrato errado, mas o contrato certo está chegando, em nome de Jesus, amém? Relacionamento que não andou, projeto que travou, não se preocupe, se travou, nem toda porta fechada é maldição, tem porta fechada que é bênção para nós. Às vezes você pensa, deu errado, não, deu certo, é porque você não está vendo do alto, tem hora que a gente precisa subir para enxergar o todo. E você está aqui de baixo tentando enxergar e Deus fala, calma, na hora que você subir para você enxergar o todo, você vai entender que esse aqui não levava para o caminho que eu queria, mas esse que eu estou abrindo a partir de hoje vai te levar para um lugar de bênção, vai te levar para um lugar de milagre, vai te levar para um lugar de propósito que eu tenho para você, e será melhor e maior do que tudo que você podia imaginar, em nome de Jesus.
Isaías 22 diz, não precisa projetar não, vamos direto. O que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. Aquilo que Deus abre, ninguém tem poder de fechar. E aquilo que Deus fecha, ninguém tem poder de abrir. Por isso que muitas vezes você ficou marretando e não deu certo. Mas eu queria. Você ficou marretando e não deu certo. Ontem eu estava fazendo uma live de madrugada. Quem acompanha a pastora até me stalkeou lá, eu nem vi ela chegando. Eu falei, amor. Você viu que eu te vi? Eu falei, vi nada. Eu tenho feito essas lives de oração. Deus tem mexido comigo, Deus tem me mostrado pessoas, Deus tem feito coisas sobrenaturais. Tem sido algo sensacional. E ontem uma pessoa me perguntou uma coisa e Deus me trouxe um entendimento que eu nunca tinha tido. É exatamente sobre isso que eu estou pregando hoje. Portas que estão fechadas, que a gente não queria que fechasse, mas que Deus que fechou. Não foi humano, não foi o inferno. Foi Deus que não queria que você avançasse nessa porta. Porque não era para você. Porque aquilo que Ele tem para você é maior e melhor. Só que aí a gente fica com a promessa na mão e pensando que aquele contrato, aquele negócio, aquela oportunidade, aquele concurso, aquele relacionamento era o certo. E às vezes você fica brigando, debatendo. E ontem, orando por uma pessoa, Deus falou assim, quando isso está acontecendo, você é como uma criança viajando de carro. Eu não sei se você já viajou de carro com uma criança no banco de trás, e você está dirigindo e você mal saiu de casa. Você não saiu chegou nem no Gama ainda. A gente vai nesse caminho de cá, que pega Gama, Valparaíso, para ir para visitar o pai da pastora lá em Araxá. A gente nem passou pelo Parque Shopping, saindo do Cruzeiro, passou pelo Parque Shopping, o Benjamin já vira e fala, estamos chegando? Eu não chego nem na casa da sua avó, que é aqui pertinho. Eu dei a curva aqui na esquina de casa. Falta muito? Falta 8 horas a viagem, lógico que falta muito. Falta 8 horas. Aí você anda mais 10 minutos e fala, tá chegando? Tá chegando no Parque Shopping agora. Porque tá tudo longe ainda. Aí passa um pouco, cochila, acorda, a gente tá chegando em Lusiânia. Já chegamos? Acabamos de sair do DF, querido. É você, sentado no banco de trás do carro da vida. Deus dirigindo. E você vê a placa do primeiro contrato que não deu certo, do primeiro emprego que não deu certo, do relacionamento que não funcionou, e você vai estar chegando a promessa? E Deus fala, não é essa ainda. Estamos passando pela promessa do Parque Shopping ainda, e essa não é para você. A promessa que eu tenho está lá em Araxá daqui a 8 horas, que talvez seja daqui a 8 anos. E você fala, ai Jesus, 8 anos. Eu tenho 25 esperando algumas promessas. Mas vai chegar, porque o nosso Deus é o Deus de obras completas, amém? Para de ser a criança atrás do carro perguntando, já chegou? Estamos chegando? Já chegou? Estamos chegando? Já chegou? Estamos chegando? Parece que quanto mais a gente pergunta, mais distante fica a promessa. Parece que quanto mais agoniado a gente está para as coisas acontecerem na nossa vida, mais distante as coisas ficam. Então para. Confiar em Deus é você saber, Deus, você tem uma promessa na minha vida e você já falou para mim. Você está pilotando esse carro, você está pilotando esse navio. Toma, eu confio em ti. Vou curtir a viagem, vou curtir o passeio. Ao longo da trajetória, até a promessa se cumprir, eu vou vivendo. Eu não vou cobrando, eu não vou perguntando se já chegou, se é esse, se é agora, se é aqui. Aí você para fazer um pit stop, botar gasolina, ir no banheiro, comer um negócio. Chegamos aqui que é o lugar de destino final? Não! Tem paradas que não são destinos finais, são só para uma recarga, são só para um abastecimento, para algo maior que Deus está te levando em nome de Jesus.
Então não fique agoniado, está chegando. Vira para a pessoa do seu lado e fala, está proibido de ficar igual criança no carro de Deus, em nome de Jesus, amém? Está proibido. Confia em Deus. Confiar em Deus é entregar na mão dele e falar, Senhor, ele é teu. Às vezes a gente fica preocupado com o filho. Eu tenho um filho de 15 anos, idade abençoada. Orem por mim, igreja, em nome de Jesus. O menino é bom, mas é 15 anos, é perigoso, né? Ore por mim. Vou até ajoelhar e agradecer, porque passa. Quando passar de um, vem outro. Quando o Lucas estiver com 20 e poucos anos, o Beijo vai estar com os 15. Misericórdia. Quando um estiver chegando casando, já o outro está com 15. Que as forças do Senhor se renovem. Que as misericórdias se renovem a cada manhã, em nome de Jesus. Na sua vida também, amém? Os nossos filhos são nossos ou são de Deus? Seu papel é orar e ensinar. Entrega na mão e confia. Não adianta você tentar ver tudo, supervisionar tudo. Não adianta. Porque quando um adolescente quer fazer a besteira, ele faz. E você foi adolescente, você sabe disso. Então nosso papel é ensina desde pequeno o caminho que deve andar. Confia no Senhor. Confiar não é largar, é manter na campanha de oração, é manter ensinando a palavra de Deus, é manter ensinando o caminho certo. Mas quem vai decidir os caminhos certos não somos nós. São eles. Eles que vão decidir o caminho que eles vão viver. O nosso papel é orar, ensinar e confiar que Deus vai levar os nossos filhos nos melhores caminhos, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? E aí eu entro no segundo ponto da minha palavra. E fala assim comigo, o milagre começa enquanto eu durmo. Enquanto você fica lá, me tira daqui, essa algema. Os anjos do céu vão pegar você, Satanás dos infernos. E aí você chuta a prisão. E você vira o ninja Jiraiya. Eu sou barraqueiro mesmo. E é você dentro do carro, já chegou. Pega a pipoca que Deus te deu e você taca na cabeça dele. Não chega nunca. Misericórdia. Ainda bem que meus filhos não é desse, mas eu sei que tem uns que é assim. Que vira o Tasmania, sai rodopiando para todo lugar. Misericórdia, fala comigo, misericórdia, Senhor. Enquanto você está assim, o milagre não vem. Enquanto você está assim, o milagre não vem. Por quê? Porque enquanto você está assim, você acha que ainda é sua força que faz. E Deus só pode deixar o milagre vir quando você tiver certeza que é Ele que faz o milagre na sua vida. Então entenda que dormir faz parte. Por isso que a Bíblia fala que Deus abençoa os seus enquanto cutuca a pessoa do seu lado e fala, pode dormir. Não andeis ansioso por coisa alguma. Pode dormir, porque vai chegar. A promessa de Deus vai cumprir. Porque o nosso Deus é o Deus de obras completas, em nome de Jesus. Pedro entendia isso. Pedro lá, deitadão, só com a tanguinha de sunga. Porque o anjo pediu para ele se vestir, ele não estava vestido. Ele estava de pijama. A pastora, ele estava com aquelas roupas de bandido de desenho, sabe? Listrado, com a bola no pé. Andando assim, ó, como se desse para andar com aquelas bolas. Aleluia, glória a Deus. Fala assim, Deus é bom. Amém. Pedro deitadão de sunga.
com as correntes nos braços. Pedro era tão perigoso. Pedro era tão perigoso. Saiba que aquilo que você carrega te torna perigoso. Por isso que Deus nos deu uma palavra no final do ano, foi esse ano, que fala assim: você não é vítima, você é uma ameaça. Vira para a pessoa do seu lado e fala: você é uma ameaça ao inferno. Pedro não levantava espada, Pedro pegava a palavra. E ele era tão perigoso que ele estava sem roupa para não esconder nada nele, nenhum tipo de arma, com as algemas prendendo ele. E 2 soldados, um do lado e outro do outro, vigiando ele. Aí tinha o da porta. A Bíblia vai relatando que passa pelo da porta e depois passa por outras guardas ainda, até sair da cidade. Ele era perigosíssimo. Ele era uma ameaça ao inferno por aquilo que ele carregava dentro dele. A gente se torna uma ameaça ao inferno por aquilo que a gente carrega dentro dele, não por aquilo que a gente carrega no nosso bolso. Você é uma ameaça não porque você tem uma faca, um facão, uma pistola, uma peixeira, ou seja lá o que for, uma espingarda. Isso não te torna perigoso. Mas quando você tem Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você, você se torna perigoso. Porque você não precisa de espadas, nem de chaves para destruir cadeias. Elas se abrem enquanto você se move em nome de Jesus. E ali ele estava, daquele jeito, dormindo. Descansando, sonhos belos, maravilhosos. Cadê as mães e os pais aí? Você sabe aquela noite que você está dormindo de uma forma maravilhosa, descansado, e você chega a estar no sono mais profundo da sua vida. Você está ali relaxadão, relaxadona, no sono mais profundo. De repente vem uma coisa até você. O Benja vem de um jeito, o Lucas vem de outro. Você está dormindo, você não sabe o que é. Você só sabe que é seu filho quando acorda. É verdade ou não é? Até então, você acha que é anjo, demônio, você acha que é marido, você acha que é esposa, você acha que é qualquer coisa vindo até você. Na hora que você acorda e abre o olho, o Lucas vinha e parava assim na gente e botava a cara dele em cima da nossa, assim, ó. Eu acho que eu quase tive infarto várias vezes na minha vida. Aquela cara com aquele olhão azul, parado, sem falar nada. Quando o ar dele chegava perto da gente, ah! E foi, você é doido? Tô com medo. Eu também. Eu não estava não, mas agora eu tô. Senhor Jesus, vamos ajoelhar nós dois aqui, ó, porque tá difícil. Pedro tá lá dormindo, tranquilão, e vem um anjo e fala: Pedro olha e fala: meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Você ainda está cheio de remela, sonso, né? Que você ainda não acordou direito. E ele fala: veste a roupa. Você nem abriu os olhos ainda, está pegando um trem, está vestindo assim, e vai igual um sonâmbulo. E ele fala: põe a capa. Que capa? Eu não tenho capa. Não, mas tem uma capa aqui, tá bom, eu ponho. Capa. E vai andando. Mas eu estou preso. Não, está preso não, as cadeias já caíram, a gema caiu. Todo mundo dormindo, bora. Mas e a chave? O anjo, que chave? Vamos, bora, Pedro. Só vai. Você está dando trabalho demais, Pedro. Só segue o caminho. Você vai assim, sem entender nada. Alguém já acordou assim? Não? Vou falar para o anjo acordar assim para você ver como é que é. E ele vai começar a te dar ordem, você não vai entender de nada. Tem dia que Deus me acorda e eu falo: para que você me acordou, Deus? É para você orar. Ah, não, deixa eu dormir. Pedro devia ter falado para o anjo: não posso sair 8 horas da manhã, não. Tem que ser nesse horário. E ele foi saindo. Entende que a fé pura e verdadeira, eu preciso que você entenda isso. A fé verdadeira, a fé pura, ela traz descanso. Quando você fala assim: eu sou cheio de fé, mas está com crise de ansiedade, está tendo pânico, não consegue dormir,
Acalma o teu coração. Deixa a fé vir. Deixa a fé te preencher. A fé, ela tem que trazer um refrigério de confiança na sua vida. A fé, ela tem que gerar uma paz na sua vida. A fé, ela traz uma intervenção divina em nós. Mas é quando nós estamos descansando. Vai acontecer, pronto, acabou. Eu não vou morrer. Não é meu tempo. Eu ainda tenho um propósito a cumprir, eu ainda tenho coisa para viver. A gente precisa entender que Deus trabalha enquanto a gente descansa. Como pastor, profeta na sua vida, enquanto você estiver descansando, Deus está trabalhando na sua vida. As cadeias vão cair enquanto você dorme. Os milagres estão sendo gerados enquanto você descansa, em nome de Jesus. Enquanto Pedro dormia, o milagre dele foi gerado. Enquanto você descansa, um anjo de Deus está com a chave das algemas, das prisões, está com o sonífero para os soldados, te coloca o manto da invisibilidade, onde você vai passar e as pessoas não vão te ver. Enquanto você descansa, tem anjos trabalhando a seu favor, em nome de Jesus. Então confia nele, que o céu se move enquanto você confia. Enquanto você confia, você está descansando, você está relaxado, com a certeza que Deus vai trazer as promessas até você, em nome de Jesus. E para encerrar o último ponto, quando Deus decide abrir, ninguém pode fechar. Houve um brilho na prisão. As cadeias caíram. As portas se abriram automaticamente. Pedro vinha andando, parecia porta de shopping. Você vai andando e as coisas vão abrindo assim na sua vida. Prepara, porque as portas que Deus tem para você vão se abrir igual porta de shopping. Você se move e elas se abrem. Você se move e elas se abrem na sua vida. Em nome de Jesus. Às vezes a gente fala, eu preciso da chave, só se você não tem fé. Porque aquele que tem fé não precisa de chaves humanas. Porque os anjos têm a chave dos céus que vai abrir as portas de forma automática na nossa vida, em nome de Jesus. Quem recebe dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Fique em pé, em nome de Jesus. Deus está dizendo nessa noite para alguns de vocês, existem pessoas aqui que viveram atrasos, mas presta atenção, não era atraso. Existem pessoas aqui que viveram situações que pareciam negativas, e presta atenção, não era negativa. Tem pessoas que viveram coisas que pareciam que estavam bloqueadas, não era bloqueio no inferno. Eu posso ouvir um amém? Tem coisas na sua vida, como financeiro, que estava travado de uma forma inexplicável que você não entendia. Você lá, eu estou dizimando, eu estou ofertando, você está sempre Deus, eu estou indo e não está acontecendo. Presta atenção no que eu vou te falar nessa noite, em nome de Jesus. O que Deus está dizendo hoje é: eu começo a abrir portas na sua vida que estavam trancadas há anos. Que estavam trancadas há anos. Deus começa a abrir hoje na sua vida portas que vão mudar a sua história. Ciclo repetitivo não vai ter mais, em nome de Jesus. Limitação financeira não vai ter mais, em nome de Jesus. Estagnação ministerial da sua célula, da sua equipe, não terá mais, em nome de Jesus. Pragas das suas emoções caem por terra hoje, em nome de Jesus. Aquilo que parecia ser apenas um sonho, a partir de hoje, começa a se tornar real, em nome de Jesus. Pedro vai andando e fala assim: eu não sei se é real ou se eu estou sonhando. E quando ele chega fora da cidade, ele olha, nossa, era real, o anjo sumiu. Tem coisas que vai acontecer na sua vida a partir de hoje, que você vai falar assim: parece que eu estou sonhando, parece que não é real, parece que não é real.
Não é possível como que isso está acontecendo. Não importa o como. O anjo do Senhor está aí na sua frente e está abrindo as portas que precisam ser abertas em nome de Jesus. Você vai olhar e falar, não é possível que isso aconteceu como? Quando você falar como, você vai lembrar, o pastor falou. É o céu se movendo a seu favor em nome de Jesus. É o céu se movendo a seu favor em nome de Jesus. Porque quando Deus decide abrir, nenhuma prisão pode reter um milagre na sua vida. Feche seus olhos. Comece a colocar diante de Deus o que está preso, o que está travado, o que parece sair da sua vida, parece que você está dentro de uma cadeia. Porque Deus vai começar a abrir como uma porta automática de chave. O anjo de Deus está com a chave e é Ele que vai abrir na sua vida. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a orar, igreja. Comece a orar. Comece a orar. Ora, igreja, ore diante de Deus, e confia, descansa no Senhor. Eu posso ir. Eu não posso. Da tempestade, me tira o medo que me assola, vitorioso nessa batalha. Te guardando, confia. Não seja criança mulher atrás do banco traseiro do carro do Senhor, amém? Confia nele. Enquanto você descansa, Deus está enviando anjos, preparando o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória, a sua libertação de dívidas, de problemas emocionais, de problemas no seu ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, visita cada um nessa noite. Visita, Senhor, com cura, com milagre, com poder, com resposta, Deus. Ensina teus filhos a fé verdadeira. A fé que traz paz, a fé que traz descanso, Deus. Nós cremos na tua palavra, Deus. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos, na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Salvador, como Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego meus problemas a Ti. Eu vou descansar no Senhor. Tudo que eu posso, farei enquanto estiver acordado. Mas chegando a noite, deitarei e descansarei em Ti, com a certeza que os anjos estão
trabalhando a meu favor. Em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta sua mão, deixa eu te ver. Aleluia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você vai sair com o nosso obreiro Gustavo, em nome de Jesus. Ele tem um presentinho nosso para você no final, amém? Você que veio com algum líder de célula que te trouxe, você vai até o Gustavo no final junto com o seu líder, amém? Você que está conectado conosco, em nome de Jesus, seja bem-vindo a Sara Samambaia Norte. Mande seu pedido de oração, queremos orar por você. Deus tem bênção, Deus tem milagre na sua vida, em nome de Jesus, amém? Estenda sua mão, deixa eu te abençoar, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti e te dê a paz. Que os anjos do Senhor acampam ao seu redor, te guardando, te abençoando, te protegendo. Não há limite na sua vida. Os anjos do Senhor vão à sua frente, abrindo caminhos, abrindo portas, negócios, bênçãos, coisas que você tinha esquecido. Deus está trazendo para o tempo do hoje, do agora, em nome de Jesus. Promessas que haviam sido esquecidas, Deus está trazendo para o hoje e para o agora. Em nome de Jesus, você vai viver coisas sobrenaturais. Descansa no Senhor e veja Deus agindo na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus. Se prepare, igreja. Estamos encerrados. Aleluia!